qual que é, como que foi a experiência, assim, em Portugal? Você esteve mais com brasileiros ou com os Tá. dois, assim? Cara, em 27 dias você não consegue ter uma experiência muito É aprimorada só sobre a cultura, né? contato. Agora, em 2023, 2022, eu fiquei em Portugal durante 27 dias. Em Uhum, 2023, eu fiquei 84 dias. Eu comecei a perceber, de fato, o que era a Europa gelada que todo mundo fala. Porque nós uhum, aqui do Brasil, nós ouvimos, a Europa tá fria. sim, A Europa tá gelada. Não é isso que a gente sim, escuta? sim. Só que aí eu comecei a ir a fundo. Por quê? O que que acontece então? O que que é o evangelho que é que não é recebido por eles? Cara, Portugal, ele é um país que tem a menor população do nosso menor estado. Você sabe qual que é o menor estado do Brasil? O Acre? Não, Não sei. o menor estado do Ah, tem Brasil outro, eu esqueci o nome. é Sergipe. Sergipe, né? Sergipe. Tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, se eu não estiver enganado. Uhum, Em Portugal acho que tem mais ou menos isso, ou até menos que isso, se eu não estiver enganado, tá? Então, por quê? Porque o único país que faz fronteira com Portugal é a Espanha. Porque uhum, ali onde era Portugal, antes era a Espanha. Então Portugal foi um país que se envolveu com muitas guerras. E o que que acontece? Você sabe que o evangelho, ele se casou, o evangelho não, a igreja se casou com o Estado, né? Desde é, Roma, sim, sim. eles levavam Deus sobre a espada, né? Então Portugal também viveu isso. As cruzadas mataram muitas pessoas. Então o que que foi pregado para os antigos de Portugal? Que esse Deus é sangue, Uhum, esse Deus é morte. Nós não queremos esse Deus. Só que em contrapartida disso veio um misticismo religioso por santos, como por exemplo existe uma padroeira uhum, de Portugal que é conhecida como Fátima. É igual a nossa Aparecida, né? A uhum, Aparecida, que é a padroeira do Brasil, a santa, enfim. E as pessoas conhecem mais a Fátima do que a Jesus, pelas sim. histórias que foram contadas e passado, de geração em geração. E quando paravam em Jesus, por que, que não era compartilhado? Porque Deus é ruim, Deus mata. E Uhum, qual que era o evangelismo em Portugal? Precisamos alcançar os senhores, que foi pregado sobre esse Deus de morte, de cruzadas, apresentar a graça, uhum, apresentar Jesus, o plano da redenção, o plano da salvação. E agora esses senhores porque eles cresceram entre pais e filhos pregando isso. sim. Então, por que que é gelado? Porque os adolescentes e jovens são ateus, não acreditam em Deus por conta disso que foi pregado de geração em geração, ou são céticos. Uhum, E agora, pregando para esses senhores de novo, eles vão repregar para os seus filhos e netos. sim. E aí, uma ou outra. Ou o português ele é muito cético, mas o português que conhece Jesus e começa a viver o evangelho, cara, ele dá a vida pela causa. E nós Sim. percebemos isso, cara. Lá na nação estamos então tentando alcançar. Por E, conta desse contexto, só porque a Europa é gelada. Mas nós queremos que o Senhor vai vir isso. com esse poder do evangelho sobre a vida deles. E Portugal também não se tem tanta história de avivamento em Portugal, né? Verdade. Tipo, sempre foi mais católico ali, né? Diferente, por exemplo, da Inglaterra e de outros países, né? Mas é interessante também, o que tem sido pregado lá? Assim, você esteve em contato com algumas igrejas, né? Uhum, tanto brasileiras quanto igrejas Isso. portuguesas. E, por exemplo, aqui no Brasil, não generalizando, Tá, mas ok. uma coisa que é muito pregada nas igrejas, assim, que não é uma coisa muito legal, assim, mas que é muito pregado, que é essa teologia da prosperidade, para você ser rico, não, dê seu dízimo que Deus vai te dar em dobro, enfim. Lá tem uma teologia que atrapalha a igreja de viver algo genuíno no evangelho. Olha, no meio da Europa gelada, fria, por conta que eles. Materialismo. Cara, é muito fácil o poder de compra lá, Uhum, certo? Popularismo. São populares, estão na Europa. Quem que não quer ir para a Europa? Então estão uhum, num lugar onde todo mundo quer ir. E sim, secularismo, secular, não conhecem a Deus. No meio de uhum, tudo isso, existem igrejas muito responsáveis na Europa que eu vi com os meus sim. olhos. E sabe qual que é a ideia? Brasileiros que estão indo, igrejas que são daqui do Brasil e estão lá em Portugal, eles não querem formar uma igreja de brasileiros Eles querem em atingir o Portugal. povo, né? Eles querem formar uma igreja que vive a cultura com a nação, entendeu? Uhum, Então eu acho que
pelo evangelho estar chegando e estar quebrando, existe, em todo lugar vai existir essa teologia, os erros, vai ter esses erros. Só que eu acredito que o evangelho em Portugal é um evangelho para, então, contextualizar de uma forma ruim e de uma forma boa. De forma ruim, existe sim, existe um evangelho que, de fato, existe isso que é pregado, sobre a teologia da prosperidade, mas as igrejas que eu me envolvi lá, igrejas muito sérias mesmo, tanto de português quanto de brasileiros, o que eu vivi? Eles têm o dom, de fato, eu não vi isso aqui no Brasil como eu vi lá, da vivência em comunidade, cara. Em comunidade mesmo, eles serem família com o evangelho. Forte, então. Eles darem um lugar de habitação para Deus, para que Deus possa mudar em sua cultura. Então, por um exemplo, tá? Muitos brasileiros quando vão para Portugal, para até mesmo uma vivência melhor, né? Eles vão trabalhar em fábricas, né? Portugal pega muito mão de obra do Brasil. Só que essas pessoas, elas acham, eu até fiz essa brincadeira, né? Quando eu estava dando um treinamento lá para eles de evangelismo. Falei assim, quem aqui é brasileiro? Aí 70% da igreja é brasileira, 30% é portuguesa, porque ainda estão alcançando os portugueses. Quem é que veio para Portugal para viver uma vida melhor? Porque estava cansado da sua vida no Brasil? Tá. Quem é que se iludiu com isso porque está trabalhando o mesmo tanto que trabalhava no Brasil e está ganhando talvez até o mesmo tanto? Mas por que você está aqui? É pela segurança? Claro, a segurança é melhor, tô na Europa. Mas quem é que está ganhando um salário quem é que está ganhando menos do que ganhava no Brasil? Falei, gente, vocês vieram aqui porque vocês acham que vocês iam ter uma vida melhor, ia trabalhar em um emprego top, mas é a mesma realidade que acontece no Brasil. Só que vocês não estão percebendo que Deus está colocando vocês nas fábricas para ter um contato com os nativos. E esses nativos irem correndo para as igrejas e ver uma vida em comunidade. Então, como que é missões? Lá, todo mundo aqui no Brasil, aqui na esquina, conhece Jesus. Você conhece Jesus? Conheço. Mas você é o quê? Não, eu sou católico, mas você conhece Jesus? Conheço. Mas nem Jesus eles conhecem às vezes. Eles nunca ouviram falar de Jesus. Sério, em Portugal existem pessoas que não conhecem Jesus, não ouviram. Ou se ouviram de Jesus, é o Filho de Deus, mas não sei quem é, não sei qual que é o seu plano, não sei qual que é o seu governo. Então as pessoas que conhecem a Jesus estão indo para as fábricas. O evangelismo está sendo feito nas fábricas. O evangelismo está sendo feito nos comércios. E das fábricas e dos comércios indo para a igreja local em Portugal. Sim. Então acho que é isso, cara, que está acontecendo lá. Que legal. E você, como que é a questão de evangelizar lá? É possível, tipo, na rua, assim? Ou existe leis, restrições? Como funciona isso? Sendo mais profundo, não vou saber te responder, mas eu tive uma experiência com evangelismo na rua, uma cidade chamada São João da Madeira. O pastor nos procurou, em 2022 eu tive um contato com ele, Igreja Batista de São João da Madeira. Ministrei um monólogo. Quando eu voltei o ano passado para aula, ele falou, Dan, agora tá na hora da gente fazer aquele evangelismo top que você faz aí nas ruas. Então, apliquei um treinamento dentro da igreja e ele falou para mim o seguinte, ó, nós não... eles tentam ir na Câmara lá da cidade, na Prefeitura da cidade, pegar uma autorização. Tem que ter autorização. Não é, tipo, livre. Né? Não, tem que ter autorização, entendeu? Porque o Estado é laico, igual o Brasil, entendeu? É a mesma situação. Acho que não conseguiram essa autorização, então qual que foi a ideia de evangelismo? Nós vamos ir para as ruas, só que nós não vamos ficar parados. Nós vamos andar. Mesmo que for passinhos de formiga, mas nós não vamos estar parados. Então nós fomos para as ruas e o evangelho, porque o evangelismo é o evangelho em ação e movimento, né? Então não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Então é o poder de Deus em ação e movimento. Então nós fizemos isso em movimento. Nós não podemos ficar parados, mas em movimento. Então nós fomos nas pessoas que estavam lá sentadas, na praça, tomando um café, tomando um sorvete, comendo algum lanche, passando pelos faróis e tudo mais, pelas praças. E então, a estratégia de abordagem você usou a mesma do Brasil? A mesma coisa. Eles fizeram algo muito criativo também lá, além do nosso evangelismo criativo, com
com placas, com algumas coisas que nós utilizamos aqui no Brasil. Uhum. Algo que eu não tinha visto aqui no Brasil ainda, eles pegaram rosas, e aí cada rosa tinha um versículo de João 3,16, né? Mostrando o amor de Deus. Ó, você é amada. Aí quando ela pegava, achava que é isso? Eu tô sendo presenteada por algum homem? Sim. Aí vinha quem tava presenteando ela com aquele ato de amor. Legal. E aí as rosas foram entregues, e paralelamente com isso, e ficou um grupo local na Praça Central. Lá tem muito rotunda, eles chamam de rotunda, que é uma rotatória nossa aqui. Sim. Uma rotatória, mas nessa rotatória é um espaço sempre onde tem a Praça Central da cidade, os comércios em volta. Então eles andavam ali evangelizando, cantando, eles chamam de cantigas, né? Os cantos deles. Enquanto o pessoal ficava nessas praças, todas as ruas que davam na praça, nós estávamos lá fazendo. Entendi. E as pessoas passavam por nós, eram abordadas por nós por essas práticas de evangelismo criativo, iam para a Praça Central e viam que tinha alguma movimentação ali. Então foi muito legal, cara. Então Portugal assim, não tem tanta restrição. Não tem restrição, não tem restrição, porque é um país católico, né? É um país católico, como eu disse. Talvez as pessoas conheçam a Jesus, mas que Jesus é esse? Entendeu? Agora, mano, se for fazer isso, por exemplo, eu tenho amigos que foram fazer uma cultura de evangelismo e levar a palavra de Deus no Marrocos. É outra realidade. Aí, mano, você não pode fazer isso. Você tem que ir com um esporte. Você tem que ir com uma profissão. Você vai dar aula. Então você é professor lá, você não é missionário. Entendeu? E aí eles utilizam... Cara, eu acho que quando você é envolvido em uma cultura transcultural onde o evangelho é perseguido, a história da igreja perseguida, né, essa realidade, o próprio Espírito te dá estratégias de como você ama. Você não prega o evangelho, mas as pessoas veem Jesus através... Você prega sem pregar, entende? Sim. Você fala sem falar. Eu acho que essa é a cultura, mano, desses países, entendeu? Esse é o estilo de vida.